Muito obrigado pelo privilégio de ouvirmos a tua palavra. Abençoe o Mateus, conduza ele, ajude ele a estar falando ah, com toda a capacidade que o Senhor pode nos dar de fazer. E principalmente que ele possa ver isso por meio dessa pregação, que ele consiga expor com fidelidade aquilo que o Senhor tem para a tua igreja hoje. Abençoe também a aulinha das crianças que vamos ter, que elas possam ouvir a respeito de um Deus que nos ama e que é nosso Salvador e Redentor. Pai, abençoe agora nosso culto, o restante dele, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, boa noite, queridos. Boa noite a todos. Bem, essa noite nós estudaremos Marcos 12, versículos 28 a 34. E o nome que eu dei à pregação é Para que eu existo? Talvez seja um nome instigante, curioso, mas o assunto da pregação, essa questão de para que eu existo, propósito de vida, ele me lembra um filme que eu olhei ano passado. Não sei se vocês chegaram a olhar Toy Story 4. Alguém olhou esse filme? Não olhou? Alguns olharam aí, na cabeça. Eu olhei ano passado. Apesar que a mensagem do filme é meio estranha, tem um certo personagem lá no filme que é o Garfinho. E esse personagem é bem curioso, porque ele não sabe se ele é lixo ou ele é um brinquedo. Porque esse Garfinho, ele foi produzido, vamos dizer assim, por uma criança no filme e ele tem essa crise de identidade, não sabe o que que ele é, que ele é, e ele não sabe para que ele serve. E ao longo do filme ele vai descobrindo que ele é realmente um brinquedo que serve para alegrar a sua criadora ali, a Bonnie, que é a moça do filme. Mas eu queria lembrar desse personagem porque vai ser muito parecido sobre o assunto dessa noite, que tem muito a ver com propósito. Por que que nós existimos? Qual é o nosso propósito de vida? Lá no Toy Story, o Garfinho estava procurando o propósito de vida dele e encontrou que era servir a sua criadora. E qual que será que é o nosso propósito de vida? Para que nós existimos? Para que eu existo? É o tema da nossa mensagem e aquilo que a gente vai estudar nessa noite. Mas primeiro, antes da gente chegar na passagem, né, que a gente vai estar estudando, principalmente Marcos, ali, capítulo 12, versículos 28 a 34, antes de chegar nela, eu queria primeiro que a gente pudesse entender o contexto dessa passagem, antes da gente chegar no texto, mas pode ir abrindo já. A gente precisa chegar no contexto dela, e é muito importante a gente saber que nesse momento aqui, Jesus ele tinha feito a entrada triunfal ali na cidade de Jerusalém, ele estava em Jerusalém nesse momento, estava ali, e uma tensão começava a crescer naquele momento. Uma grande expectativa, porque nesses momentos de Páscoa crescia um entusiasmo político muito grande ali. E poucos dias atrás, na entrada triunfal, o povo gritou para Jesus: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Em Marcos 11, 9 e 10 a gente poderia ler essa passagem. E a pergunta que fica, seria Jesus o Messias prometido? Seria finalmente restaurado o reino de Israel? Aquelas pessoas pensavam sobre isso. Aquelas pessoas que estavam ali dispostas a falar aquela mensagem para Jesus, recebendo o rei. Então, esse pensamento ali rondava a mente daquelas pessoas. E nesse capítulo 12 aqui de Marcos, ele inicia com uma parábola que Jesus conta para as pessoas que estavam ali. E todo o restante do capítulo ele é envolvido pelos desdobramentos que se dá nessa parábola. Porque na parábola, ali a parábola dos lavradores, Jesus conta uma história no qual ele mostra que pessoas que recebiam mensageiros
do rei, do dono ali da vinha, eles ignoravam os mensageiros e tratavam mal os uns, faziam mal para outros, até que o, o próprio filho dele ele enviou. E os lavradores, em vez de responderem com respeito àquele filho, eles foram lá e mataram ele. E nessa história, nessa parábola, o que Jesus queria demonstrar que o próprio povo de Israel tinha feito isso. Eles estavam rejeitando os profetas, rejeitando aqueles que vinham ensinar quem era o Senhor Jesus. E quando ele falou isso, ele tinha como propósito apontar para pessoas que estavam contra ele. Se a gente for ver no capítulo anterior, versículos 31, não, versículos 27 em diante, a gente lê assim: Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: Com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? E Jesus respondeu: Eu lhes farei uma pergunta, respondam-me e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. E nessa discussão ali, os líderes religiosos eles estavam querendo retirar, remover a autoridade que Jesus tinha, porque pouco tempo antes ele tinha virado já as mesas dos mercadores, tinha feito limpado o templo de todo aquele comércio que não honrava a Deus dentro do templo, ele tinha feito tudo aquilo com uma autoridade. Eles estavam questionando a autoridade de Jesus e Jesus, ao contar essa parábola do início do capítulo 12, ele tinha com a intenção de demonstrar que aqueles homens, aqueles líderes religiosos, estavam se opondo ao próprio Messias, opondo a ele mesmo. Então, ao longo do capítulo 12, a gente vê vários momentos. Os fariseus, herodianos, saduceus, procurando questionar Jesus para diminuir ou remover a credibilidade que o Messias tinha, que Jesus tinha. E chegando no versículo 28, temos mais uma vez uma pergunta que é feita para Jesus com o intuito de realmente ver se ele conseguiria responder, teria um entendimento correto da palavra de Deus, e se não tivesse, seria então desacreditado. E para a gente poder estudar essa passagem, eu separei ela em 4 partes. No versículo 28, eu coloquei como nome a pergunta mais importante, versículos 29 a 31, a resposta mais importante. Versículos 32 a 33, o entendimento mais importante. E versículo 34, a atitude quase correta. Mas agora vamos ler a passagem. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: O mais importante é este: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: Você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Então, a primeira parte do nosso estudo de hoje, a pergunta mais importante. Então, como eu comentei antes, houve nesse capítulo 12
vários ataques diretos contra Jesus, questionando a autoridade dele. E de repente aparece um personagem, um dos mestres da lei, né, como o evangelista Marcos chama essa pessoa, esse personagem. Ele se aproxima de Jesus com uma pergunta bem intrigante. De todos os mandamentos, qual é o mais importante? E talvez essa pergunta pode nos parecer de pouca importância. Por que o mandamento mais importante? Por que isso? Mas no contexto aqui, ela é muito importante, é extremamente importante essa pergunta. A gente não chegou a ver antes, mas Jesus tinha se defendido de várias perguntas. Tentativa de colocar ele contra os romanos ou contra o povo. Também Jesus se defendeu de uma questão bem polêmica da teologia judaica em relação à ressurreição. Jesus se defendeu sobre isso. E um questionamento que Marcos deixa no ar é essa. Como que Jesus poderia responder agora? Ele venceu 2 embates. Ele foi lá, falou, né, para os judeus, os fariseus e os herodianos, aquela resposta no versículo 17: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele não se colocou ali a favor de Roma, nem contra Roma, mas sim com o propósito correto: servir ao Senhor, cumprir as nossas responsabilidades aqui, mas servir ao Senhor. Jesus fez uma resposta inteligentíssima. E depois, em relação aos saduceus que diziam que não há ressurreição, ele foi lá e corrigiu o pensamento errado que eles tinham sobre a ressurreição, demonstrando que sim, ressurreição existe e que Deus é um Deus de vivos e não de mortos. E agora? Será que Jesus conseguir responder de maneira correta mais um questionamento que coloca sobre ele? Marcos deixa essa pergunta no ar. Porque se Jesus se concentrasse em uma parte da lei, aquele mestre da lei que era realmente entendido do Antigo Testamento, da lei de Deus, ele poderia lembrar que Jesus não tem outra parte que é mais importante que essa ou tão importante quanto essa. Como que você diz que essa parte é importante? E se Jesus fizesse isso, ele seria apanhado, que era aquilo que tanto os fariseus quanto os saduceus queriam. Queriam que ele perdesse a credibilidade. E o desafio de Jesus era grande, porque não sei se vocês sabiam, mas os rabinos, eles catalogaram as leis de Deus do Antigo Testamento e elas são, de acordo com eles, 613. Então Jesus tinha pelo menos 613 opções para escolher, né? Essa aqui, aquela ali. Imagine você 613 itens, 613 sapatos na sua frente, você escolhendo um deles que seria o melhor. Jesus teria que escolher um desses das leis que tinham ali para dizer: essa é a mais importante, isso é o mais importante. Um desafio muito grande para o Senhor Jesus. Mas antes da gente ver a resposta de Jesus, que é o segundo ponto, eu queria que a gente pensasse um pouquinho, porque foi feita uma pergunta para o Senhor, uma pergunta para Cristo, uma pergunta para o próprio Deus. E eu queria que a gente pensasse um pouquinho na pergunta em si, porque muitas vezes nós também fazemos perguntas ao Senhor. A gente pode ser que não pergunte qual é o maior mandamento da palavra de Deus, pode ser que a gente não pergunte isso, mas a gente faz outras perguntas. E quais serão as perguntas que nós fazemos? Nas situações que passamos, quais que são as perguntas que passam em nossa mente? Pensando um pouquinho nos desafios que a gente tem no nosso dia a dia, nas dificuldades, quais são as perguntas que a gente coloca para o Senhor? E pensando nessa questão de perguntas, eu queria comentar sobre uma questão bem particular minha, que eu não sei se os irmãos sabem, mas ano passado, antes de eu ir para o seminário, eu sofri um acidente de carro. Mas não foi nada muito grave, mas foi um acidente. E todo mundo que passou por isso sabe que é um momento bem ruim. Ainda mais quando foi o meu caso, eu acabei indo contra a pessoa. A pessoa estava vindo ali e eu bati na pessoa. Bati na moto.
E foi uma situação difícil, uma situação bem difícil lá, que eu poderia me questionar, Senhor, por que isso? Por que essa situação? Por que o Senhor permitiu isso? Por que eu busco servir o Senhor? Por que... E ficar me questionando sobre isso. E não deveria ser algo que eu deveria fazer, assim, questionar os porquês do Senhor, mas sim como eu poderia servir o Senhor naquele momento, como eu poderia glorificar a Deus naquele momento. E às vezes a gente pode saber os porquês. Naquele momento eu sabia o porquê. Porque logo antes, e isso eu não perguntei, eu percebi de maneira muito clara de Deus, porque pouco tempo antes eu tinha saído da empresa e tinha recebido a rescisão e tudo mais, e eu tinha recebido um bom valor na empresa. E eu ficava pensando, será que eu vou confiar mais nesse valor do que no Senhor que me sustenta? Será que eu vou confiar mais nas coisas terrenas do que no Senhor? E eu orava ao Senhor para que isso não acontecesse, para que eu confiava em Deus, eu confiasse no cuidado dele. Então eu ficava fazendo isso e orava para o Senhor para que eu não confiasse nessas coisas. E o que aconteceu? Deus respondeu minha oração com um acidente. Ele deu um acidente para mostrar que não deve confiar nessas coisas, porque se eu quiser tirar, eu tiro rapidinho. E ele retirou uma parte bem interessante naquele momento. E mas eu louvei a Deus porque ele estava no controle em todo momento. Então, às vezes a gente vai saber, ah, não, essa situação aqui aconteceu por causa disso, por causa dessa questão particular na minha vida. Mas muitas vezes a gente não vai saber. A gente não vai saber exatamente por que as coisas acontecem na nossa vida. Mas a grande pergunta é: que pergunta a gente faz para o Senhor? De ficar questionando, Senhor, por que isso acontece? Por que aquele outro aconteceu? Por que o Senhor permite isso na minha vida? Ou a pergunta que a gente deve fazer. A pergunta certa: Senhor, como eu devo agir diante dessa situação? Como eu posso te glorificar apesar do meu medo na situação, apesar dessa questão que tem acontecido? Como que eu posso demonstrar que o Senhor é bom apesar disso tudo? Essas são as perguntas certas. Isso que a gente deve fazer. Então, eu queria trazer esse pensamento porque lá o mestre da lei ele trouxe uma pergunta para o Senhor e a gente deve refletir também. Quais são as nossas perguntas que a gente faz ao Senhor? E que a gente não questione o Senhor dos porquês, mas que a gente busque no Senhor como que a gente pode servir a Ele em meio às situações que passamos. E que realmente a gente possa fazer isso. Mas passando para o segundo ponto, percebemos a resposta mais importante, dos versículos 29 a 31. Respondeu Jesus: O mais importante é este: Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Então, voltando ao texto, a gente consegue encontrar a resposta mais importante. A pergunta mais importante era: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E a resposta mais importante é essa que o Senhor Jesus trouxe. E a resposta que Jesus trouxe é simplesmente cirúrgica, ele vai direto ao ponto, ele não faz muitos rodeios. Ele chega e apresenta. E quando ele apresenta a resposta, Jesus traz à mente do mestre da lei o que é conhecido como Shema, que é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, um texto que todo judeu conhecia das Escrituras, tanto que um estudioso que eu estive lendo, ele comentou que todo judeu piedoso recitava esse verso de Deuteronômio 6,4 duas vezes ao dia. Então, todo mundo sabia. Não tinha nenhum judeu piedoso que não saberia. Então, esse homem mestre da lei, sem a menor dúvida, conhecia esse texto e quando Jesus começou a falar, certamente chamou a atenção daquele rapaz, daquele homem. Chamou a atenção dele, porque não, opa, isso é muito importante. Todos os dias eu recito esse texto, isso é muito importante. E Jesus falou ele para chamar a atenção dele para o Deus verdadeiro e para poder chegar certo no coração
daquele mestre da lei. Jesus falou sobre o amar ao Senhor. Amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E esse amar aqui não é simplesmente um sentimento. Ah, eu tenho que amar a Deus assim, pensar sobre isso. Não, eu amo Deus e aquela coisa subjetiva. Não. Não é apenas um sentimento, um pensar ou refletir, mas é um envolvimento total com Deus. E isso fica muito claro na passagem que Jesus quer dizer que o maior mandamento da Bíblia é amar a Deus com todo o nosso ser. Esse é o maior mandamento, amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças. Devemos amar a Deus com todo o nosso ser, com tudo que temos. Devemos amar a Deus com as nossas intenções mais profundas do nosso coração. Devemos amar a Deus com as nossas inspirações, os nossos sonhos, os nossos pensamentos. Temos que amar a Deus com o nosso intelecto, com nossas forças, em tudo que fizermos, em tudo que desejarmos ou pensarmos, em tudo isso, devemos amar a Deus. E esse é o principal mandamento da Bíblia, nos mostra que o Senhor deve ser central na nossa vida. Deus não pode ser simplesmente um adereço na vida do crente, uma parte da nossa vida, uma coisa que a gente lembra em alguns momentos da semana, alguns momentos do dia. Não deve ser assim. Deus deve ser Senhor das nossas vidas. É isso que Jesus fala aqui, que o principal mandamento é que devemos amar o Senhor com toda a nossa vida. E esse amor deve ser tão grande por Deus que ele deve se expandir para toda a criação dele. Tanto que no versículo seguinte a gente lê: o segundo mandamento é este: ame seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Devemos amar a Deus e devemos amar o nosso próximo como a si mesmo. Amar o Senhor e amar o nosso próximo. E uma aplicação que a gente pode fazer para nós, pensando nesse texto, que é bem claro nas Escrituras, é a gente refletir como nós amamos a Deus e como amamos o nosso próximo. E a melhor maneira de a gente avaliar a nossa comunhão com Deus é avaliar por isso. Como que está a nossa comunhão com o Senhor? É responder a pergunta: como eu estou amando ao Senhor e como estou amando as pessoas ao meu redor? Como que é isso? E mais uma vez pensando, amar não é simplesmente, ah, eu gosto muito, eu penso sobre isso e refletir. Não, é em atos mesmo, de forma prática. Como que investimos o tempo com o Senhor, como investimos o tempo com as pessoas ao nosso redor, como que a gente demonstra de maneira prática o nosso amor para os nossos irmãos, para aqueles que são de fora, os descrentes, como que fazemos isso? Isso é muito importante a gente refletir. Essa pergunta é muito séria. Tão séria essa pergunta que a gente pode, e na verdade a gente deve duvidar da nossa própria conversão se percebemos que não temos um amor para com o Senhor ou um amor com as pessoas. E eu queria abrir alguns textos em 1 João para que a gente possa pensar um pouquinho sobre isso. Lá em 1 João 3,10. 1 João 3,10. Bem no finalzinho da Bíblia. Vamos abrir 4 textos onde o apóstolo João ele traz esse questionamento muito importante para que a gente avalie a nossa vida com Deus de acordo com o nosso amor pelos irmãos, os irmãos da igreja. Como que está nosso amor por nossos irmãos? Em 1 João 3,10 diz o seguinte: dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Se não amamos nossos irmãos, não pertencemos a Deus. É muito claro aqui, João,
Outro versículo, alguns versículos para baixo, no versículo 14 desse mesmo capítulo, 1 João 3,14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. E você sabe que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Não devemos odiar nossos irmãos, devemos amar os nossos irmãos. E o amor aos nossos irmãos demonstra que pertencemos ao Senhor. Capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mais uma vez, João questiona aquele que não ama Deus, não ama o seu irmão. Quem não ama não conhece a Deus. Precisa amar a Deus, precisa amar o seu irmão. E, o, e a última passagem aqui no Evangelho de João, capítulo 4, versículos. O Evangelho não, a carta, primeira carta, capítulo 4, versículos 20 e 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, queridos, como anda o nosso amor pelo Senhor? Como anda o nosso amor pelas pessoas? Como anda o nosso amor pelos nossos irmãos? A gente tem demonstrado de maneira prática o nosso amor pelo nosso irmão, nosso próximo, o irmão aqui da igreja. Como temos feito isso? Como temos amado também, pensando no texto de Marcos, as pessoas ao nosso redor. Temos demonstrado de maneira prática isso. Temos demonstrado por meio da nossa vida o amor ao Senhor e o amor às pessoas. E como a gente viu, o Senhor Jesus disse: esse é o maior mandamento, amar a Deus, e o segundo mandamento, amar as pessoas. E não há nada mais importante na nossa vida para a gente fazer. Nós fomos criados para isso, amar a Deus e amar as pessoas. Fomos criados. O motivo da nossa existência, a resposta para aquela pergunta: para que eu existo? Para que nós servimos? Qual o nosso papel aqui na Terra? Para que nós servimos? É amar a Deus e amar as pessoas. É para isso que servimos. E ao fazer isso, vamos glorificar a Deus e vamos desfrutá-lo. Desfrutar, ter prazer no Senhor. Amar a Deus é o que dá sentido na nossa vida. Muitos por aí afora não têm sentido na vida. Buscam de diversas formas encontrar um motivo para sua vida. Buscam por meio de trabalho, por meio de viagens, por meio de jogos, por meio de novidades, filmes, séries, qualquer coisa para ter um sentido para a vida. Só que essas pessoas buscam no lugar errado, porque tudo que nós fizermos é incompleto sem o foco de amar a Deus e amar as pessoas. Nada disso vai nos suprir, porque Deus nos fez para isso, amar a Ele e amar as pessoas. Glorificamos a Deus dessa forma, servimos a Deus e certamente vamos nos alegrar com isso. Eu não tenho a menor dúvida, irmãos, que se fizermos isso, amar a Deus e as pessoas, nós vamos ser as pessoas mais felizes dessa terra. Tenho a menor dúvida, porque é uma promessa do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 15, versículos 10 a 12, ele diz assim: se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai. Em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Jesus deseja isso, que nós o amemos, que nós nos relacionemos com Ele, busquemos a Ele e busquemos também abençoar as pessoas ao nosso redor. É isso que o Senhor deseja.
E ao abençoar as pessoas, ao amar as pessoas, o fruto, o fruto não, o objetivo disso é amar o Senhor. Amar o Senhor, glorificar o Senhor. Servir o propósito da nossa existência. E se a gente deseja ser feliz, ter realmente alegria do nosso coração, a gente não deve perder nenhuma oportunidade de conhecer a Deus e servir as pessoas por causa do Senhor. A gente deve fazer isso. Para que existimos? Para que eu existo? A gente sabe a resposta. Amar a Deus e amar as pessoas. Mas voltando então para Marcos, capítulo 12, versículo 32 e 33, temos o seguinte, a continuidade da nossa conversa aqui. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. E é interessante que a resposta desse mestre da lei, porque ele reconhece aquela resposta que Jesus deu. E realmente, era a melhor resposta que tinha. Era a resposta mais importante para a pergunta mais importante que ele poderia fazer. Tava tudo certo. Ele sabia que Deus era único e que não existe outro Deus além do Senhor, não existe outro Deus, e que amar o Senhor com todo o seu ser era a coisa mais importante para fazer. E amar o próximo como a si mesmo era também mais importante do que qualquer sacrifício, qualquer oferta que ele poderia fazer. E é, ele não faria, ou ele sabia que não poderia trocar amar a Deus e ao próximo por ofertas, que era algo que os fariseus faziam. Lá em Marcos 7, 11 a 12, os fariseus, né, deixavam de prestar ajuda a seus pais a ofertarem o corbã. Eles davam uma oferta no templo, deixavam de servir os seus pais. Só que essa oferta, o sacrifício, uma oferta de sacrifício não era mais importante do que ajudar seus pais, ajudar os seus próximos, amar ao próximo. E o mestre da lei sabia disso, ele entendia isso. Só que devemos nos atentar a um fato bem importante, porque Marcos aqui no Evangelho, ele sempre pensa em ações. Se você for ver o livro como um todo, ele sempre trata Jesus de fazer coisas. Jesus fez isso, Jesus fez tal coisa, fez aquilo, foi fazendo, fazendo, fazendo. Então Marcos não pensa tanto em questionamentos, mas pensa sempre em ação. O entendimento correto deveria trazer uma ação correta, uma atitude correta. E o nosso personagem aqui, o mestre da lei, ele tinha o entendimento correto, ele entendia o que deveria fazer. Só que depois a gente vai ver um pouquinho melhor que ele tinha uma atitude quase correta. Não era uma atitude 100% correta, uma atitude perfeita. Ele entendia aquilo que Deus exigia dele, ele sabia o que não deveria fazer, mas a atitude dele não era perfeitamente correta, era quase correta. Mas depois a gente vai poder ver isso um pouquinho melhor. Quando vamos ver aquilo que Jesus responde no versículo 34. Você não está longe do reino de Deus. Jesus, ele não não colocou, não exortou aquele mestre da lei, ele não colocou uma palavra de não incriminação, mas de julgamento. Ele, na verdade, de certa forma até elogiou, ele não está longe do reino de Deus, tá quase ali, tá perto. Não está longe, está perto. Mas a gente vê que
que falta uma coisa ainda para esse mestre da lei, mas um pouquinho depois. Mas pensando sobre esse entendimento mais importante, esse entendimento correto que o mestre da lei tinha, ao que nós precisamos também pensar a respeito disso. Porque assim como o mestre da lei, ele sabia o que deveria fazer, ele sabia, tinha um entendimento correto sobre a palavra de Deus, ele sabia qual que era o mandamento mais importante, concordava com Jesus, concordava com o verdadeiro mestre, qual era o mandamento mais importante, aquilo que ele deveria fazer, o entendimento correto. Nós também devemos pensar para nossas vidas, aplicar isso para nossas vidas. Se nós apenas temos o entendimento correto das coisas, ou nós agimos também de acordo com esse entendimento correto? Qual é a nossa atitude com o conhecimento teológico que a gente tem? Qual é a nossa atitude daquilo que nós observamos da palavra de Deus? E a nossa igreja tem um nome que eu gosto muito, que é a Igreja Bíblica Bereia, que é uma igreja que busca ser bíblica e uma igreja que busca ser com os bereanos lá de Atos 17:11, né? E é muito interessante isso porque os bereanos, o que motivou a escolha do nome também, eles buscavam entender na palavra de Deus se aquilo que Paulo falava era de fato assim, se era de fato conforme a palavra de Deus. E como Lucas, o escritor de Atos, disse, isso era muito nobre da parte deles, era muito bom. E eles realmente deveriam fazer isso. E nós também queremos fazer isso. Isso é muito bom. Muito bom ser bereanos. Mas a pergunta que fica é se temos de fato vivido aquilo que nós buscamos entender. Se de fato temos não apenas entendido verdades teológicas profundas, mas como tem sido a nossa vida em relação a isso. Se o nosso entendimento leva a uma atitude correta, se o nosso entendimento correto nos leva a uma atitude correta ao Senhor. Se temos de fato o que aprendemos na palavra de Deus é o que praticamos. E para pensar um pouquinho mais sobre isso, queria abrir lá em Tiago, capítulo 1, versículos 23 a 25. Uma passagem que imagino que seja bem conhecida dos irmãos. Tiago, capítulo 1, versículos 23 a 25. E lemos o seguinte, Tiago 1, 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. E Tiago, ele traz essa pergunta, ele traz esse questionamento sobre ouvir e praticar. Ouvir e praticar. E eu queria trazer esse questionamento para nós. Será que temos estudado a palavra de Deus domingo após domingo e como que temos praticado a palavra de Deus? Se, como aquele mestre da lei que entendia as coisas de Deus, que ele conhecia, tanto conhecia que era chamado de mestre, como que ele deveria colocar a prática, como que nós que estudamos a palavra de Deus, colocamos a prática de Deus, colocamos em prática aquilo que aprendemos da palavra de Deus. Será que somos como esse homem que se olha no espelho depois de olhar para a palavra de Deus, refletindo para ele e se esquece? Ele se esquece. Será que depois
de uma pregação, domingo após domingo, escutamos, entendemos. Não, realmente, Senhor, eu preciso mudar nessa área, eu preciso mudar nisso, eu preciso. Ah, realmente eu preciso tratar essa questão aqui. Entende, tá ali, Deus fala, a gente compreende a palavra dele, e aí a gente sai pelaquela porta lá no fundo e esquece. A gente esquece e vai lembrar só no outro domingo, ah, verdade, né? Realmente, o pastor falou sobre essa parte, né? O Alaor comentou sobre isso, o outro irmão que eu posso estar pregando falou sobre tal assunto. Será que a gente esquece daquilo que aprendemos domingo após domingo? Será que ao sair na porta a gente nem sequer comenta com a nossa família, nem sequer se pergunta como que está a nossa vida com Deus? Será que aquela palavra que foi pregada precisa ser tratada em tal situação? E como a gente trata ao longo da semana isso? Será que ao sair da porta esquecemos aquilo que o Senhor nos fala? Devemos levar muito a sério, gente, o estudo da palavra de Deus. No sentido que a palavra de Deus, ela serve não apenas para ser conhecida, mas para ser uma ferramenta de transformação na nossa vida. É para isso que o Senhor nos instruiu, nos deu a palavra, para que ela seja transformadora na nossa vida. É isso que o Senhor quer. E temos aprendido muito, muito com o Senhor, mas é muito importante colocarmos em prática isso. E se por acaso você tem feito isso de verdade, pensado ao longo da semana, tendo levado em conta aquilo que aprende aqui, continuemos assim. Continuemos buscando aplicar aquilo que aprendemos. Mas se por outro lado, nos esquecemos ao longo da semana, nem sequer lembramos o texto ou o assunto que foi tratado no domingo, ou em outro momento que fomos expostos à palavra de Deus, que buscamos pensar, lembrar disso, ter no nosso coração a palavra de Deus e ser transformados por ela. Certamente, se a gente buscar aplicar as verdades da palavra de Deus que temos aprendido, isso vai glorificar Ele. E como Tiago diz, seremos felizes naquilo que fizermos. Mais uma vez, alegria no Senhor, por cumprir a vontade dele. Isso glorifica a Deus, vai trazer alegria, vai trazer completude. Vamos estar fazendo aquilo que o Senhor deseja para nós. Para que existimos? Servirmos a Deus, glorificarmos a Deus, amarmos nosso próximo, sermos transformados pelo Senhor. Mas voltando lá para Marcos, último versículo do nosso texto, último versículo da nossa exposição, lemos o seguinte: vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Então aqui a gente percebe que ninguém mais perguntou para o Senhor Jesus porque as respostas de Jesus eram magníficas, eram perfeitas, inquestionáveis. Só que ao mesmo tempo, no qual percebemos que ninguém mais perguntava nada para Jesus, falta aquela coisa que eu falei antes. Marcos, ele sempre esperava ação. Se o mestre da lei tinha um entendimento correto, ele tinha que ter uma ação correta. Ele entendia aquilo que deveria fazer. Ele entendia a palavra de Deus, na verdade. Ele entendia a palavra de Deus, entendia qual era o maior mandamento. Só que algo que ele não entendia, que ele não colocava em prática, era algo que Jesus comentou, porque Jesus falou assim: você não está longe do reino de Deus. Ele não estava longe, mas ao mesmo tempo que ele não estava longe, ele estava perto, ele não estava no reino de Deus, ele não pertencia ao Senhor, ele não era salvo. Ele estava quase lá, mas não estava lá. Ele estava muito perto. Mas por que que ele não estava perto?
porque faltou a atitude correta. Ele tinha uma atitude quase correta. Ele não percebeu que ele não poderia amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo sem o Senhor. Ele não poderia fazer por meio das suas próprias forças. Nós mesmos não fazemos isso por meio das nossas próprias forças. Precisamos do Senhor. Precisamos de Deus. E aqui, ele deveria reconhecer a sua incapacidade diante de Deus e como aquele pai de um menino endemoniado, que vemos em Marcos 9:24, ele deveria falar: ajuda-me a vencer minha incredulidade. Ou como Pedro, que reconheceu que era pecador e disse: afaste de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Ele deveria reconhecer que ele não era perfeito, ele não tinha todas as capacidades para poder amar o Senhor, poder estar perto do Senhor. Ele precisava do Salvador, estava ali diante dele. Ele buscava a Deus, ele buscava o entendimento da palavra de Deus, reconhecia o maior mandamento, reconhecia o segundo maior mandamento, amar o próximo, reconhecia que os sacrifícios não eram e as ofertas não eram mais importantes do que amar a Deus e amar o próximo. Ele reconhecia tudo isso, isso estava perfeito, estava certíssimo. Mas o que ele não reconhecia é que faltava algo para ele. Faltava algo. E esse faltar algo era um reconhecimento de que ele só poderia ser salvo por meio do Messias. Faltava algo para ele. Ele deveria reconhecer que somente por meio daquele que haveria de vir, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus, como João falou, João Batista falou, ele precisava desse Cordeiro. E é interessante porque o versículo 34, ele lembra muito outra passagem do Evangelho de Marcos, que é lá em Marcos 10, 17 a 22, que tem o jovem rico que vem e conversa com Jesus sobre como ele poderia herdar o reino dos céus e tudo mais. E Jesus fala para ele que ele deveria, no final da conversa já, dar os bens deles aos pobres. E ele não queria fazer isso. Ele saiu triste e não se arrependeu. E é parecido porque não fala o que aquele mestre da lei faz. Ele não diz se ele se arrependeu ou não se arrependeu. Simplesmente a gente não sabe mais nada sobre ele. Não sabe se ele se arrependeu, não sabe se ele não se arrependeu. Mas nesse momento narrativo, ele estava perdido. Por quê? Porque ele não estava no reino de Deus, ele estava não longe, estava perto, estava quase ali, mas não estava lá. E esse questionamento, essa atitude quase correta de alguém que chega bem perto, mas não chega, é algo que devemos pensar também. Porque em várias exposições que eu tenho trazido aqui, eu comento sobre isso. Que eu não conheço o coração de ninguém aqui, eu não sei o coração de ninguém. Eu não sei como que é o relacionamento de cada um com o Senhor. Só Deus sabe. Só Deus sabe. E perguntas importantes que devemos fazer para nós mesmos, cada um de nós, é se eu quase tenho um relacionamento com Deus, ou eu quase sou salvo, eu estou perto do Senhor, estou quase ali. Devemos fazer esse tipo de pergunta, porque esse tipo de pergunta é algo determinante para nossas vidas. Não podemos ser que nem esse mestre da lei, que estava quase lá, mas não chegou. Muito perto, mas não chegou. Não podemos fazer isso, irmãos. Devemos saber realmente se somos irmãos, se temos um relacionamento com o Senhor, se pertencemos a Ele. Isso é fundamental, porque se não pertencemos ao Senhor, se não somos de fato filhos dele, por meio do Senhor Jesus, por meio do sacrifício, se não somos crentes que o sacrifício de Jesus é suficiente para sermos salvos,
realmente estamos num lugar terrível. Porque o que nos espera, tormento eterno, morte eterna. Mas podemos ter essa alegria tremenda no Senhor, sabendo que não estamos perto do Senhor, não estamos quase lá, mas que de fato pertencemos ao Senhor. Essa é a pergunta mais importante. Se houve um arrependimento na nossa vida, devemos perguntar isso para não acabar como o mestre da lei, que estava tinha um entendimento corretíssimo sobre o Senhor, mas não se arrependeu, não confiou no Senhor. E não devemos fazer isso para depois. Devemos fazer isso hoje, se não temos certeza da nossa salvação. Mas se temos certeza da nossa salvação, devemos viver da maneira que Deus deseja para nós, da maneira que Ele fez o propósito de vida, para que existimos, para que servimos, qual o nosso propósito de vida. Amar a Deus e amar o nosso próximo. É para isso que servimos. Mas aqui no final da exposição, eu queria fazer um último pedido, um desafio, na verdade, para que os irmãos possam selecionar alguma porção das escrituras que a gente pode ver nessa noite e pensar ao longo da semana. Talvez conversar com uma pessoa próxima e falar sobre isso, sobre quais perguntas temos feito para o Senhor, se realmente temos amado o Senhor, amado as pessoas, qual é a nossa atitude em relação à nossa fé, à nossa salvação, se realmente somos salvos. Escolher algum desses textos que podemos estudar nessa noite e perceber como temos caminhado com o Senhor, se temos caminhado de fato com Ele, como tem nossa vida. E se aproximar de alguém e conversar sobre isso. E orar com essa pessoa para verificar se temos cumprido o motivo da nossa existência, que é amar a Deus e amar o próximo. Que possamos fazer isso, irmãos. Que possamos ter esse texto como realmente a base da nossa vida, para que a nossa vida não seja uma vida infrutífera, não seja uma vida com parte do propósito. Que possamos ter uma vida realmente profunda com o Senhor, amando a Ele com todo o nosso ser e amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Deus, porque ela nos instrui, nos ensina e deve nos transformar. E peço, Senhor, que realmente possamos ter o coração transformado por ela, que possamos amar o Senhor com todo o nosso ser, que possamos amar o Senhor com o nosso coração, que possamos amar o Senhor com a nossa vida. Nos ensina, Deus, a viver de uma maneira que te agrada. Possamos honrar o Senhor com tudo que temos, com toda a nossa vida. Eu te peço por isso, nos ajuda, Senhor, na nossa deficiência. Possamos confiar no Senhor para conseguir fazer isso. Em nome de Jesus. Amém.